paz para todos os irmãos. Essa noite, estamos aqui com o nosso irmão Jefferson, né? E foi convidado para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu creio que Deus vai usar como instrumento nessa noite com o tema Deus ouve no silêncio, né? E eu creio que nessa noite Deus vai falar fortemente aos nossos corações em nome do Senhor Jesus, né? Quero passar a palavra aqui para o nosso irmão Jefferson, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui no podcast Fala Quebrada. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade. Que a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Deus é fiel. E agradeço a Deus por essa, oportunidade de estar aqui, conhecendo os irmãos, podcast, para estar falando de Jesus, falando do amor. Não é sobre placa nem religião. Estamos aqui para falar de Cristo, de Deus, a qual o nome do Senhor será glorificado. Desde já quero agradecer o irmão que fez o convite, o pastor Fábio, que está aqui também conosco. Eu creio que nessa noite Deus ele tem uma palavra para todos nós, e vocês que estão ouvindo também vai receber essa palavra, porque Deus ele é fiel para falar com o seu povo. Então, vamos para cima, porque Deus ele tem uma palavra para os vossos corações. E deu um travamento aqui. Agora foi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado primeiramente, a Fabiano. Mais uma vez estamos aqui na TV Rádio Web Fala Quebrada, no nosso podcast, Soberano Podcast, com a presença do nosso amigo Jefferson. Obrigado pela presença. E com o tema de hoje, né? Nós estávamos conversando e meditando sobre essa palavra, sobre o Salmo 13, né? Onde Davi, ele se lamenta, pergunta por que essas coisas aconteceram com ele na sua vida. O irmão Jefferson ele vai trazer essa palavra e em seguida nós vamos meditar sobre essa palavra, tá bom, pessoal? Eu agradeço a presença de vocês, todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Gostaríamos também de um feedback, de saber como está chegando até você o áudio, a imagem, se está boa. E vamos continuar. Fica à vontade, meu amigo Jefferson. Glória a Deus. Eu já quero agradecer de novo por essa rica oportunidade de estar aqui no podcast TV Rádio Web Fala Quebrada. Eu creio que nessa noite Deus tem algo especial para falar contigo. Então fique com a gente, preste atenção, cada detalhe, cada momento, porque Deus hoje vai falar contigo. Amém? Quero aqui abrir a palavra que foi passado como tema, Salmos 13. Davi e sua extrema tristeza recorre a Deus e confia nele. Salmos 13. Esta é a palavra que nós tomamos por base para estar falando aquilo que Deus colocou no nosso coração, com tema que fala até quando, Senhor, né? Que no silêncio Deus trabalha. Então, Salmos 13, que diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo?
Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça a morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários se não alegram, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará certamente ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus. Pastor, tem um link para estar compartilhando? Tem Eu uns- acabei de mandar para o Fabiano. Mandou? O Tem segundo uns- link, Fabiano. Tem uns irmãos aqui que vai entrar aqui para estar ouvindo a palavra. Já já o link vai sair para nós estar glorificando a Deus. Deixa eu mandar aqui pro varão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Conseguiram abrir o link? Abriu o link aqui. Tô mandando pro pessoal. Ok. Fabiano, em cima dessa palavra, desse tema, ah, como você interpreta ou vê todo o sofrimento de Davi? Glória a Deus, aleluia. E essa pergunta que Davi fala para Deus é a pergunta que muitas pessoas falam para Deus. Até quando? Né? Eu já falei muito essa pergunta para Deus. Até quando, Senhor? Vou ficar nessa situação? Vou estar passando por isso? Eu acredito que tem muitas pessoas me ouvindo agora que estão passando por um problema, por uma adversidade, por uma luta, seja familiar, seja, né, no financeira ou na área da saúde. E a pergunta que fica no ar, né? Até quando, Deus, vou estar passando por essa situação? Mas a Bíblia fala que é o tempo de Deus, né? Eclesiastes capítulo 3, que é o tempo de Deus debaixo do céu para todo o seu propósito. É o tempo de plantar, é o tempo de colher aquilo que se plantou. Até o tempo da vida e da morte está no controle da mão de Deus. Então Davi faz essa pergunta para Deus, porque Davi tinha certeza, a convicção que a resposta que ele queria estava nas mãos de Deus. E a resposta que muitas vezes nós queremos está na mão de Deus, ó. Glória a Deus. E nós entendemos que tudo o que acontece é permissão de Deus, né? Quem passou por tudo que passou, porque Deus permitiu. Amém? Glória a Deus. Amém. Fabiano, vamos... O segundo link que eu te mandei, passa para o pessoal também entrar, curtir, compartilhar e acompanhar todo o nosso trabalho aqui. É o segundo link. Isso. Aleluia. Segundo link. Glória a Deus. Que o primeiro deu erro, nós estamos colocando... Glória a Deus, aleluia. Vou colocar no meu status aqui. Vamos já, se quiserem. Já vai vendo aí. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos pro pastor. E agora? Está conseguindo abrir? Abrir? Agora foi. Problema de tecnologia. Então, a gente fazer programa ao vivo é assim mesmo, pessoal. Eu gostaria do feedback de vocês, como está saindo o áudio, o vídeo, se está de boa qualidade, para que a gente possa estar fazendo os ajustes para que vocês tenham a melhor qualidade. Tá bom? Irmão Jefferson, hoje a gente sabe que ser crente, ser cristão, ser cristão não é fácil. Nós tomamos como base o texto
de Salmos 13, onde Davi ele pergunta ao Senhor até quando, porque Deus não trabalha ao seu favor, mas o trabalhar de Deus muitas vezes é no silêncio, e não é no nosso tempo, é no tempo dele. Se possível, gostaria de ouvir, e os nossos amigos que estão nos ouvindo, um pouco da história do irmão Jefferson, da sua conversão, o seu caminhar com Cristo. Glória a Deus. Eu não nasci no berço do Evangelho, não sou residente daqui de Santos, eu sou de Alagoas, da cidade do interior, Penido, e tem para o capital Maceió, lugar muito longe, distante, lugarzinho pequeno. E lá eu não tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer Jesus. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Fui formado na igreja católica, onde meus avós e meus pais é toda da religião católica. O pessoal está acessando? E lá não tive muitas oportunidades e fazendo muitas coisas erradas, não por conta da criação, que graças a Deus a criação que eu tive dos meus pais sempre foi estudar, tirar notas boas, procurar fazer sempre o certo, não dar com pessoas erradas para não se misturar, mas a gente sabe que no mundo espiritual o diabo ele tem as suas artimanhas, tem suas armadilhas, suas setas, e aconteceu que tudo aquilo que minha avó e meus pais não queriam que eu viesse ser, eu acabei sendo. Andei com pessoas que não era para andar, comecei a fazer coisas que não era para fazer, no tráfico, facção, drogas, e Deus ali sempre estava cuidando de mim, mas a gente, quando não conhece a Deus, a gente acha que a gente é bandido, que a gente é o cara, que ninguém consegue pegar a gente, que tudo que a gente faz não vai dar erro. Então, grandes livramentos Deus me deu ali naquela cidade, mas teve uma época que meu pai decidiu mandar eu vir morar mais a minha tia aqui em Santos, na Baixada, e no momento ali eu estava alegre também, porque eu queria sair daquele ambiente para conhecer outro ambiente, mas o intuito do meu pai foi mandar para cá para ver se eu prestava atenção, mudava, mas não adiantou. Vim para cá, entrei no tráfico também, jovem, isso aí estou falando jovem, né, que hoje eu tenho 26 anos, mas isso aí tudo começou eu jovem, 14 anos em diante, já estava no mundo das drogas, no tráfico, fazendo corre, fazendo aquilo que o diabo queria que eu viesse fazer. Então vim para cá, continuei fazendo a mesma coisa, no tráfico, nos morros, e o diabo ele foi ali, me usando cada dia mais para fazer coisas erradas, assaltar banco, assaltar lotérica. Então, Deus, em uma oportunidade que eu tive de conhecer uma pessoa do tráfico, que estava, pastor, com o pulmão todo consumido, de tanto fumar, usar droga, não tinha mais nada no pulmão, estava tossindo sangue. E a mãe dele ia para a igreja, falou, vamos para a igreja, que lá Deus vai te curar. E nesse momento está passando por uma situação difícil, né? Se enquadra no tema também de Davi, que é o Salmos 13, que Davi está passando por um momento difícil. E nesse momento difícil, eu fui expulso de casa, não tinha para onde ir. E esse rapaz, ele falou, vem aqui para minha casa, mas tem uma condição. Você tem que ir para a igreja para minha mãe não deixar, para minha mãe deixar você aqui comigo. Vamos para a igreja. A gente foi. Nesse um mês que eu fui, pela primeira vez, eu fui para a igreja através dele. E nesse um mês que eu fui com ele, ele fez o raio-x e o pulmão dele não tinha nada. Tava todo consumido das drogas. Em um mês que ele foi para a igreja, quando ele foi fazer o exame, o pulmão dele ficou como de criança, pastor. Não tinha mais nada. Deus curou. E isso eu comecei a observar, porque eu nunca tinha pisado a planta dos pés na igreja evangélica. Então, depois de um mês que eu vi o milagre que Deus fez, mas mesmo assim, eu fiquei um mês afastado, voltei para minha casa, mas já não estava mais como antes.
aquele desejo de fazer o mal, de ser alguém no tráfico, de crescer, já não era mais a mesma coisa. Então, eu passei um mês fora da igreja que eu tinha voltado, mas depois eu comecei a pensar um dia de quinta-feira, eu nunca me esqueço, um dia de quinta-feira. Eu já tinha conhecido o caminho da igreja, porque às vezes a gente precisa de alguém que venha direcionar o caminho para a gente estar. Então, às vezes a gente tem que ser ponte para aquela pessoa. Tem muitas pessoas que não sabem o caminho. Mas estamos em 2025, Jefferson, não tem como. Tem, porque eu não conhecia, nunca tinha entrado na igreja evangélica. Entendeu? E essa pessoa foi uma ponte para mim. E no dia de quinta-feira eu sabia onde era o caminho. Glória a Deus. Eu falei, isso foi quando a tecnologia lançou pela primeira vez de fazer live no Facebook. Foi quando começou a estourar. Eu estava fazendo uma live, a minha live estava bombando. Tava mais de 100 pessoas, isso era no início. A minha tia foi lá e desligou. Falou, ó, pode ir embora. Aí eu saí de casa, estava arrumado. Aí eu comecei a conversar com um parceiro, né, da época lá. Ele falou, eu vou para casa, vou tomar banho, depois eu vou fumar um e depois eu te ligo. Eu falei, tá bom. Só que nisso veio no coração, ó, vai para a igreja. Era quinta-feira à noite. E na quinta-feira à noite, como eu me lembro, quando foi no Morro do Tetel que eu me converti ali, tinha duas igrejas. Tinha uma igreja do lado de cima e tem outra igreja que é do lado da biqueira. Aí eu falei, vou em qual igreja? Eu parei, que tem um caminho para subir para a esquerda e para a direita. Sim. Aí eu falei, vou em qual? Que eu conheço as duas. Só que a de cima eu tinha muita amizade, né? Com meninas, com menino. E tinha mais menino que eu tinha amizade que da escola, que eu aprontava, soltei até uma bomba lá, fui convidado a retirar. Quase que Misericórdia. explode tudo. Aí eu conheci essas irmãs lá que também me evangelizou. Aí eu falei, eu não vou para lá não, porque elas me conhecem e tal. Eu não vou para lá não, eu vou para a igreja de baixo, de frente para a biqueira. Então tem muito, hoje em dia essa igreja está fechada, pastor, né? E tem pessoas que não querem estar lá por conta do ambiente. Mas a Bíblia diz que a ordem é para a gente pregar o evangelho a toda criatura, não fazer Amém. acepção de pessoa. Então eu fui lá, eu vou lá naquela igreja de frente para a biqueira. Eu vou lá e que eu tô cheguei lá no culto, o pastor pregando, e o culto todinho, eu não entendia, mas chorei o culto todo. No final da pregação, o pastor falou, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Levanta a mão e vem aqui à frente, eu fui. Aceitei Jesus, chorei o culto todo, nunca senti aquilo que eu estava sentindo. E já faz 9 anos que eu estou na presença de Deus. Glória a Deus. E não me arrependo da escolha que eu fiz. Então, 9 anos que Deus me libertou do tráfico, das drogas, da facção, das más amizades, de tudo aquilo que o diabo tentava me prender. A palavra veio e me libertou, porque a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, hoje eu sei que tudo aquilo que aconteceu na minha vida, dos livramentos de morte, quando via homens encapuzados de armas, de moto, para me matar, eu consegui escapar, eu pensava que era sorte, que era eu, só que não era nada disso, era Deus me guardando. Né? Para finalizar, eu me lembro de vários dias, eu andando lá onde eu morava, no norte, pessoas vinham encapuzadas para me matar, sempre tinha uma brecha que eu conseguia entrar, esconder e Deus cegava os inimigos. O rapaz passava do meu lado e não conseguia me ver para me matar, não conseguia. Teve uma vez que foi até na porta da minha casa. A minha avó me deu a chave não entrava no trinco de jeito nenhum. E eles de moto, um outro meu parceiro da época lá, estava indo, passou por ele. Eu falei, vai matar. Eu estava vendo, eu falei, vai matar, depois vai matar. Eu peguei a chave, vendo, e nada de abrir. Passou por ele, olhou, não matou, deu a volta. Quando me viu, acelerou e a chave não entrava no trinco. Misericórdia. Não entrava, eu vendo me aproximar, homens grandão de arma. Falei, é agora que eu vou morrer. E a chave não entrava, aí eu falei, eu vou ali pro mercado, tinha um mercado da frente da minha casa lá, entrei. Ele deu a volta e entrar, só que tinha um policial que eu conhecia, né? Tinha um policial, o policial sacou a arma e falou, se dá um passo eu vou atirar. Ele não entrou porque Deus usou aquele policial para me dar livramento. Um policial para me dar livramento, tudo ao contrário. Entendeu? E tem vários livramentos aí, conforme a gente vai falando, mas eu vi que a mão de Deus me guardava sem eu entender que era a mão de Deus. Glória a Deus. E o objetivo, pessoal, de vocês estarem nos ouvindo, se você é cristão ou não,
desse canal, desse podcast, a finalidade é essa, é passar a mensagem, pregar o evangelho, trazer testemunhos de pessoas que um dia, para a sociedade, não tinha valor, estava perdida, e Deus resgatou. Tá? Então, esse é o segundo episódio aqui do Soberano Podcast, e os próximos é para isso, é para trazer pessoas com testemunho forte, testemunho de bênção, e falar para você que não conhece a palavra de Deus, não é convertido, e que há a solução, a salvação para você. Ok? Fabiano, fica à vontade. A palavra é sua, abençoada. Glória a Deus, aleluia. Né? Como nosso irmão Jefferson está contando a história dele aqui, com base aí naquilo que ele falou, eu também já fui da pá virada, né? Alguns me conhecem aí da época que era da bagunça aí fora. Já, Giovanni que me conhece desde pequeno. Sim, sim. Botava terror, roubava, fazia um monte de coisa errada, né? E era bem magrinho. Mesmo assim, as pessoas tinham medo de mim, né? Não por causa de mim, é por causa da coisa ruim que tinha no meu corpo, né? E eu vou falar um pouco daquilo que eu passei, né? Eu não gosto de falar muito da situação, mas eu vou falar um pouco do que o nosso irmão Jefferson falou, eu vou falar um pouquinho, amém? Você preste bem atenção, que Deus vai falar contigo, né? Como Deus já tem falado. Eu comecei a roubar, eu tinha uns 10 anos de idade. Por que eu comecei a roubar? Porque o meu pai, ele mandava a gente comprar as coisas para ele, se não via, se saísse para a rua, não trouxesse o cigarro dele, o café dele. Né? E eu era pequeno, tinha 10 anos de idade. Se não trouxesse, dormia na rua. E o que nós fazíamos? Quando a gente não conseguia, irmão Jefferson, a gente dormia na rua. Dormia na rua fazendo o quê? Roubando. A noite inteira roubando. Aí fui crescendo nesse ambiente. Não só eu, mas todos meus irmãos cresceram nesse ambiente. E se não trouxesse nada para casa, apanhava. Aí apanhava forte. Não é como o jovem de hoje, não. Era pancadaria, não. Meu pai era musculoso, fazia academia, né? E quando ele batia, era para machucar mesmo. E crescemos nesse ambiente, né? Nesse ambiente hostil, um ambiente ruim, né? De aprender alguma coisa. Aí deixamos de ir para a escola, né? A maioria dos meus irmãos não terminou o ensino médio, né? E todos eles começaram a roubar cedo. Alguns deles já morreram, né? Como o meu irmão Maurício, o meu irmão Maurinho, já morreram, já faz muito tempo. E eu cresci nesse ambiente, e meu pai forçando a gente a fazer as coisas erradas, ensinando tudo errado para nós. Né? Eu prefiro ter um monte de bandido em casa do que colocar um monte de palavras na nossa cabeça, de ódio. Meu Deus. Né? E cresci Misericórdia. nesse ambiente, irmão. Um ambiente ruim de se formar a mente, né? E comecei a roubar. Irmão. Comecei a roubar com 10 anos. E metia o louco mesmo. Eu magrinho, os caras que vendiam aquelas... Que andavam com sacoleiro, que andava antigamente não tinha carro. Eles andavam com a sacola nas costas. Eu tomava a sacola dos caras. E os caras tinham medo de mim, eu magrinho. Era só dar um tapa e derrubava. Mas tinha medo. Né? Ele via raiva nos olhos, né? Meu pai criou a gente para ter raiva mesmo, para bater, para fazer acontecer. E foi assim, foi crescendo roubando. Aí quando ficou um pouco maior, a gente dormia de manhã, a manhã toda, ficava até as 5. Quando chegava na noite, ficava que nem zumbi. A noite toda roubando. Chico de Paula que nós roubava tudo. Caminhoneiro, as cargas, invadia as firmas. Misericórdia. Assim, as pessoas pensam até que é mentira isso, né? Mas quem me conhece, eu, minha família, todos eles, irmão, todos eles
foi para esse caminho de roubar. Meu Deus. Né? E o meu irmão Murilo, o meu irmão Jango Roberto, é chamado de Janguinho, o meu irmão Diego, né? Todos eles. E aí, a única coisa que eu não fiz foi se viciar em droga. Cheguei a traficar droga, pegava aquela sacola de droga, maconha, cocaína, né? Cheguei a dar um trago, mas eu vi que aquilo não é pra mim. Aí só vendia a droga mesmo e não usava, né? Mas o que eu gostava mesmo era de roubar, né? A Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão vem ensinar a roubar, matar e destruir. Eu fazia a vontade do diabo mesmo, roubar. Roubava com força, né? E aí meu pai gostava porque quando começamos a roubar e levar tudo para casa, ele gostava. Chegava, nós ia pro baile, novinho, 15 anos, ia pro baile, já adolescente. Ia pro Hollywood, Jabaquara, uma briga, né? E quando nós vinhamos do Hollywood, que era um casqueiro, quem sabe de Hollywood vai lembrar aí. Ainda bem que eu não sou tão velho assim, viu? E nós vinha andando. Nós vinha andando fazendo o quê, irmão? Nós vinha andando de lá pra cá. Nós vinha roubando tudo, né? Nós vinha saqueando tudo, parecia os monstros. E quando chegava em casa, era pacote de cigarro pro meu pai, era café, era tudo que ele gostava de café e cigarro, né? Era viciado. E ele foi criado nesse ambiente, e tanto que eu pensei que ia morrer nessa situação. Porque eu vi meu irmão morrer, né? Morreu aqui perto, aqui onde eu estou, com vários tiros, né? E tomou tiro na cabeça, cercaram ele, tomou muito tiro. Mas ele matou também, né? Mas eu vi aquela situação, quando eu recebi a notícia, não fiquei muito triste, porque no caminho que ele estava ia ser isso mesmo. Eu sei que ia acontecer isso, né? Mas quando a gente vê a perca ali, que é nosso sangue, é nossa família, né? A gente começa a se sentir mal, começa a chorar, né? E eu vi tanta coisa acontecer, meus amigos morrerem, né? O finado Gugu, né? O César. Nesse tempo eu fui trabalhar, na hora do almoço, quando eu paro na hora do almoço ali em casa, porque ele tinha a família dele ali que vivia em guerra, brigando entre eles. O próprio primo deu um tiro no outro primo e pegou na barriga e estourou o umbigo, aí morreu, meu amigo. Gugu, agora nesse pouco tempo aí, né, ele tirou a própria vida. Nosso amigo Alex, o nome dele, agora há pouco tempo ele se enforcou, ele estava com depressão, usava muita droga, muita cocaína, e ele se enforcou e se matou. Muitos amigos meus, né, já se foram, né, já partiram, que andava comigo do meu lado. E pela bondade, pela misericórdia de Deus, Deus resgatou, começou por mim. Eu lembro que era a igreja do Gileno. Eu comecei para a igreja do Gileno. E essa é a deixa, hein? Sem querer te cortando, essa é a deixa. Grande Gileno. Gileno é uma pessoa que estava à frente do ministério e muitos jovens daquela época que estavam perdidos se acharam no ministério onde ele estava à frente. E como começou a tua conversão? Como você descobriu? Porque as pessoas conhecem o Fabiano, essa pessoa sorridente, brincalhona, não conhece o passado dele, só conhece ele como cristão. Para quem não conhece o Fabiano, como começou a sua conversão, como você se converteu e mudou totalmente a sua vida? Eu comecei a ir para a igreja, foi com a mãe do Eduardo, do presbítero Ricardo, agora é evangelista Ricardo, né? Ricardo. Ia com o Eduardo, ia com a Deus e Amor ali, né? Aí comecei os primeiros passos e buscar Deus. Aí depois conheci o Gileno, a igreja do Gileno, e comecei a ir para a igreja do Gileno. E foi através dali que um monte de jovens que andavam comigo começou a seguir e aceitar Jesus e seguir Jesus através do pastor Gileno, né?
E ali a minha vida começou a mudar. Aí eu conheci a missionária, que é a mãe do pastor Alexandre, que era um lugar que jogava fliperama, né? Era um lugar que a gente zoava bastante, jogava fliperama. Ali Deus fez, transformou tudo. Daquele lugar que jogava fliperama, Deus colocou uma igreja. E os jovens começaram ali a crescer, a prosperar ali, na palavra, no conhecimento, né? Nós era intenso em tudo que a gente fazia, nós ia para um monte. Ficar no monte 3 dias no monte. Se trancava nos quartos aí, ficar 3 dias trancado no quarto. Eu falo pro meu filho, pro Fábio, que hoje os crentes não sabem o que é. Que é o poder de Deus mesmo. É verdade. Viver o poder de Deus mesmo. Você falou em monte. Me veio à mente agora as vigílias do Saboó, da sexta para o sábado. Sim, então, lá atrás era um grupo de jovens que buscavam a presença. No último podcast nós estávamos falando também sobre monte, a gente se preparava, jejuava, se consagrava para subir os montes. Hoje, na visão de vocês, primeiro Fabiano e depois você, Jefferson, hoje, dentro dos discipulados, dentro do trabalho que os ministérios fazem, sem falar de denominações, mas o trabalho que alguns ministérios eles realizam hoje, eles estão sendo suficientes para trazer o jovem para a presença de Deus, para que o jovem ele se capacite, seja um cheio do Espírito Santo de Deus? É muito importante falar sobre isso, porque a nossa juventude hoje está... Né, tem até um ditado que fala sobre a nossa juventude, né? Que a juventude Nutella, né? Crente Nutella. Né? Raiz. Mas eu vou falar para os irmãos que se ensinar o caminho para eles, né? Como eu aprendi. Eu precisei só de alguém que veio se mostrar o caminho, né? Como eu aprendi, irmão. Andava com jovens pentecostal, mas alguém me levou para o caminho. Né? Tem o João Alguém Batista. me ensinou a buscar a presença de Deus. E fui influenciado por esses homens, como o pastor Alexandre, como o Luiz, finado Luiz. Finado Luiz, né? E o pastor Guilherme me ensinou bastante, coisa muito boa pra gente, né? Que deixou o seu legado. Deixou o seu legado. Ele tá vivo ainda, deixou o legado. O pastor Guilherme, né? O Luiz já partiu. E eu aprendi que sem oração a gente não consegue ficar de pé, não consegue lutar contra a carne. E voltamos para Salmo 13. Davi, homem de oração. Sempre que tinha algum problema, do joelho no chão e orar. Davi que fala sobre oração, né? Então, e o que falta é isso, é incentivo dos homens de Deus, né? Porque hoje nós olhamos e vemos, eles gostam de louvor, e gostam de ir para a igreja, mas quando se fala em oração, eles, como posso falar, eles desprezam, né? Porque a Bíblia fala que os homens de Deus que tinham intimidade com Deus, eles oravam. Como Elias, né? Homem que pedia fogo do céu, eles mandavam. Como Moisés, ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai orando. Né? E hoje nós não vemos isso muito na igreja. Porque nós vamos para os cultos de oração, muitas vezes as mesmas pessoas. Né? Os mesmos irmãos, as mesmas irmãs. Parece que estão batendo cartão ali. Porque tu não vê gente diferente. E por causa de quê, irmão? Por causa da liderança. A liderança que tem que mostrar, não impor para ele fazer, mas mostrar para eles o caminho como? Fazendo. Indo para os cultos de oração, chamando para orar, chamando para ir para o monte. E hoje as pessoas não querem. Né? Eles preferem os cultos mais cheios, né? Com louvores, com muitas coisas, muitas atrações, mas a presença de Deus. Sem oração não tem presença de Deus. Tem. Entendeu? Para ter intimidade com Deus, para ter uma intimidade com o nosso irmão juvenil daqui, para conhecer ele, eu tenho que conversar com ele. Para saber o que ele sente, o que ele pensa. Né? Até para reconhecer a voz dele. Porque se ele falar comigo pelo telefone, eu reconheço. Mas se eu não tenho intimidade com ele, quando ele mandar um áudio para mim, quem é esse cara aí? Não conheço não. Não vou responder não. É igual Samuel no início, né? Ele pensa que é Eli, só que a voz era de Deus, né?
Só que teve um mais experiente, por mais que ele está todo desconcertado, mas ele conhecia a voz de Deus. Ó, volta lá, se ouvir de novo, falismo aqui, Senhor. É justamente isso. É você ter intimidade com Deus. Porque mesmo nas falhas dos filhos, que não repreendem os filhos e tudo mais, mas quando... e a sabedoria, né? Porque tem muitos... Eu vejo também, tem muitos líderes, muitos pastores, que quando o jovem ele tem uma experiência com Deus e tenta passar... eu já presenciei algumas vezes. Sim. Acha que é meninice, que é infantilidade, não sabe o que a pessoa está... Mas o exemplo de Samuel. Exatamente, porque Deus, ele trabalha na vida das pessoas de forma diferente. Sim. Entendeu? E você, Jefferson, a sua visão? Só para complementar o que você falou, e no contexto ali bíblico, Samuel é fruto de uma promessa, né? Ele Sim. não está ali por acaso. É contando em moral, a palavra de hoje falou sobre isso. Aquele jovem estava debaixo de propósito que a mãe buscou para ele estar ali. Então, ele não está ali por acaso. E hoje em dia, muitas pessoas veem um jovem e pensam que está ali por acaso, né? Mas, respondendo à pergunta do irmão, eu quero desde já dizer que ainda na nossa geração, ainda tem Samuel, ainda tem Davi, Amém. ainda tem jovens separados, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vai se prostrar perante uma autoridade satânica ou perante músicas, né, do mundo, que hoje em dia está viralizando, dançar dancinha de TikTok, fazer dança para querer ganhar seguidor, curtida, ganhar like, mas pela palavra a gente sabe que o que segura jovem é a palavra. É a oração. Nada contra de parede preta, luz. Tenho nada contra. Eu sou da Assembleia de Deus. Minha doutrina é outra, mas não quero falar aqui de placa. Mas não adianta você ter ou parede branca ou parede preta não tiver palavra, pastor. O povo às vezes quer focar tanto em parede preta, mas tem parede branca que não tem palavra, não tem unção, o jovem não fica. Entendeu? A gente tem que pregar a palavra, porque o que segura jovem na presença é a palavra de Deus. O que me segura até hoje é a palavra. É a oração, porque a Bíblia diz em Timóteo que a palavra é inspirada por Deus, né? A palavra cura, a palavra liberta. Então, hoje em dia, os jovens, ele vem para a igreja, às vezes com o intuito de trazer os costumes do mundo para dentro da igreja, e muitos pastores têm abrido essa porta para querer pegar costume do mundo e querer segurar jovem dentro da igreja. Aí se esquece de meditar na palavra, se esquece de doutrinar. É por isso que hoje em dia não tem muitos jovens raiz firmado, que gostam de ir para o monte, que gostam de se preparar para ir para o monte. Hoje em dia, para ir para o monte, é ir pegar o celular, não estou criticando ninguém, mandando direta, né? Para fazer live, estou aqui ao vivo, estou aqui não sei o quê, depois tu desliga, tá lá cochilando, abrindo a boca, aí desce desconcertado. Moisés no monte, ele viu a glória de Deus, irmão. A gente tem que subir para o monte, é para um propósito. Deixar as coisas do mundo embaixo e subir para adorar a Deus. Aí vai para o monte e sai de qualquer jeito, não liberta. Para a consagração é sono, é preguiça, não liberta. Vai para o culto, vai de qualquer jeito, focado no celular, não liberta. Aí não fica firme, não fica risado na palavra. Mas eu ainda acredito que ainda tem jovens que ora, que vai para o monte, se prepara, se consagra. Eu, quando me converti, a primeira vez que me apresentaram o monte, né? Me apresentaram um monte, só que o meu líder parou de ir e aquilo queimou no meu coração. E pela ótica, pelo costume, eu não podia ir para o monte. Novo convertido. Sem preparo, né? Mas eu chamava um, ninguém ia. Chamava outro, ninguém ia. Eu sei que a Bíblia diz que nós temos que vigiar, andar em dois. Só que às vezes, Deus vai permitir para vocês só. E eu comecei a subir um monte só. E cada vez que eu subia, o diabo se manifestava lá, em espírito, falava no meu ouvido que ia me matar, que é isso. E eu orando, não desistia, fazendo propósito atrás de propósito. Quando eu fui ver, já peguei experiência. E foi no monte que eu consegui vencer as minhas maiores guerras. Amém. Porque no meio da juventude na Cidade de Jesus, todo mundo que olhava para mim falava que eu estava com o demônio. Tinha acabado de sair do tráfico, tinha acabado de me converter, estava cheio, e quem olhava para mim pulando, rodando, falava que estava com o demônio. E hoje em dia, né, tá uma palhaçada que tudo quer viralizar com as coisas de Deus. Hoje em dia você pensa duas vezes se vai pular ou rodar, porque o povo quer pegar o celular,
quer filmar, quer postar nas redes sociais, para querer ganhar curtida e querer se promover através daquele mistério. Mas ainda tem pessoas que vai para a igreja, dar lugar, rodar por lá, para agradar o Espírito Santo. Entendeu? Então, hoje em dia, tem muitas igrejas que não tá estruturando o jovem na palavra e está perdendo para o diabo. Está perdendo para lascívia, para fornicação. Hoje em dia, tem muitas pessoas que deixou de ser João Batista e está com o espírito de Judas, de Geazi, com esse espírito maligno de focar só na questão ótica de dinheiro, de tecnologia de seguidor, e se esquece de pregar a palavra. Porque para nós estar aqui hoje, alguém pregou para nós. Sim. Para a gente estar aqui hoje firme, alguém mostrou o caminho. Mas eu creio que ainda tem João Batista, que prepara o caminho para muitas pessoas aceitar Jesus. João Batista é um profeta, eu vou finalizar, que ele entendeu o seu chamado, pastor. Fique à vontade, abençoado. Porque no início do João Batista, pastor, ele vai ter muitos seguidores. Só que quando Jesus se apresenta, que ele vai dizer, ó, eu vos batizo com água para arrependimento, mas havia um maior do que eu, cujo não sou digno de desatar as suas sandálias, que vai batizar com fogo. Jesus é batizado por João. A Bíblia diz que Jesus agora inicia seu ministério, muitos seguidores que seguiam João Batista vai começar a seguir Jesus. E um deles vai chegar até João e vai dizer, João, não te incomoda? Muitos que te seguiam agora estão deixando de se seguir e seguir a Jesus. João, entendendo o seu propósito, entendendo a promessa do que ele foi designado para exercer o seu ofício, ele vai dizer aquela mensagem que é bastante conhecida. É necessário que ele cresça e eu diminua, que eu desapareça. Então ele entendeu que aquilo para muitos era perca, para eles era ganho. Como Paulo disse. Paulo vai dizer que Jesus, quando ele ressuscitou, se aproximou em um dia para mais de 500 pessoas, em Coríntios, depois para os seus apóstolos, e depois vai dizer, para o derradeiro, cujo não sou digno, porque persegui a igreja, fui como um aborto entre eles, mas ele me apareceu para mim, porque eu não era digno, mas ele se apresentou, para mim exercer, através da graça, eu exerci mais do que todos eles, mas não eu, a graça que é em mim, porque sem a graça nós não é nada. Então, quando a gente entende, fala que nem João Batista, ele sabe que ele cresça, porque às vezes é melhor a gente perder para Cristo do que nós perder para o diabo. Então, quando a gente entende o ofício, a gente prega a palavra, e quando a gente vê que está crescendo, que está se alimentando, é Jesus que está dando o crescimento. Eu não vou parar o crescimento de Deus. E hoje em dia tem muitas pessoas, muitos pastores, que quando vê um jovem quer matar. Porque vê o jovem crescendo, aí entra o espírito de perseguição de Saul e quer matar. É complicado. Mas tem ainda João que tem uma palavra. Eu tenho como base, não sei se o Fabiano conseguiu ter a oportunidade de estar na presença do pastor Ananias, saudoso Ananias, aqui da Assembleia de Deus. Essa fala do Jefferson me remeteu lá atrás, eu novo convertido, uma das pregações do pastor Ananias, falecido, mas eu lembro muito bem disso. E quando ele subiu no púlpito nesse dia, eu tinha poucos dias de convertido, eu não lembro qual foi a palavra que ele trouxe, mas no final, no meio daí ele falou o seguinte, tudo que eu falar ou fizer aqui, busque discernimento e busque na palavra, porque eu sou homem, sou falho. Deus está me usando. Mas, mesmo Deus me usando, busque o discernimento e busque na palavra, para que vocês não errem e não se afastem. E outra coisa, por eu ser homem, não se espelhe em mim, se espelhe na palavra, porque amanhã eu posso não estar aqui em cima. Posso ter caído, estar afastado. E se vocês se espelharem no homem, vocês podem cair também. Isso foi forte para mim. E a minha percepção hoje é que tem muitos ministros da palavra de Deus que não tem essa preocupação. Aí vem um escândalo. Então, Que é o holofote para ele, né? exatamente, que é a glória para si, a glória não é nossa. Então, O negócio acontece, não fazer. eu tenho dois pastores que já partiram, já estão
eu creio que está na glória, pastor Pedro Adriano, Deus da Luz. Aquele homem amava muito o ministério, tanto é que faleceu trabalhando na obra, e ele amava muito oração. Eu saí da Assembleia e fui para Deus é Luz. Ali era oração. O grupo de jovens, Terezinha nos ajudava lá, o Cipriano, o Manuel, irmão dela, que passou a ser diácono lá também. Então, nós tínhamos um grupo que, quando nós não estávamos na vigília, nós estávamos no monte. E nós não fazíamos de qualquer forma. Olha, daqui a 15 dias nós vamos para um monte. Então, consagrem-se. Entendeu? Então, e a gente via o poder de Deus. A gente via que as pessoas entendiam e respeitavam. Hoje, o que eu vejo também é que o povo de Deus não está tendo mais aquele respeito pelo mundo. Então, se tornou banal. Hoje, santidade viver santo é errado. Viver no pecado é certo. Né? E uma das coisas que o Jefferson falou em relação à parede, à foto e tudo mais, eles estão dando mais ouvido à estrutura do que à palavra. Entendeu? A estrutura é necessária, porque quando a gente fala de igreja, não estamos falando de 4 paredes, estamos falando de um conjunto. E para esse conjunto funcionar, precisa de coisas. Equipamento de som, cadeira e tudo mais, mas que isso não seja o principal. O principal, o conforto tem que haver. Mas. A essência de Deus. Exatamente. Não cortando o Givanil. Continuando no sistema do monte, né? E entrando nesse contexto, os meus filhos, o Lucas, o Fábio, isso foi criado no monte. Levava pequenininho. Amém. Pequeno, ele vai morar. Eu ia orar, eu e minha esposa, levava o Lucas, que é o primeiro, né? João Lucas, né? Muitos chamam de João, né? Chamam de Lucas, né? E levava de pequenininho. E ele antigamente eu cantava, tocava bateria, né? Hoje eu não toco nem o rec. Mas deixou o legado. Ele me via fazendo aquilo lá, tocando ali, né? Quebrando galho, se virando. E ele me via ali, ele olhava, se espelhava. Ele, pai, deixa eu tocar também. Eu falei, toca aí. Até um dia que ele pediu para tocar, o pastor permitiu, era da Peniel, né? E o pastor não permitiu, ele ficou triste. Aí eu falei para ele, filho, tudo tem o seu tempo, vai chegar o teu tempo. E a glória de Deus vai se manifestar. Né? Aleluia. Aí começamos a orar, começamos a buscar, orar no monte, orar em casa, nós oramos bastante, irmão. É em casa, no monte, em qualquer lugar. E com certeza ele pedia para Deus, me ensina, assim. O João pedia, o Lucas pedia, me ensina a tocar. E hoje estou vendo ele tocando bateria. Nunca teve aula, nunca teve nada, irmão. Só o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, que ensinou ele a fazer tudo aquilo que ele faz. E toca muito, veio lá na igreja lá, ele teve uma competição na sede, ele foi lá, tocou na sede, ganhou, né? Tudo através da oração, tudo foi capacidade do Espírito Santo. E Deus mandando direcionamento, né? E o Fabinho ali, vendo cantar, e ele via, né, as milícias, e tal. E orando, Fabinho, jovem. Tem uma vez que eu estava orando, fiz a campanha de madrugada, Jefferson. Ele via 3 horas da manhã, ele fez a campanha sozinho. 3 horas da manhã, coisa de madrugada. Pai, vou abrir a campanha de madrugada, das 3 às 4. Ele começou a orar das 3 às 4. Aí ele falou assim, Deus, me dá uma Bíblia. E até essa Bíblia aqui, ó. Deus, me dá uma Bíblia. Só que ele não falou para mim, ele falou para Deus. Aí ele falou, passando uns dias, ele falou, pai, eu pedi uma Bíblia. E a minha tia me deu. E a tia dele nem crente é. A outra tia dele lá, que mora no morro. Aí, será sentido no coração de comprar uma Bíblia pro Fábio. Falar em Bíblia, vou interromper rapidinho. A minha tia era macumbeira, cantava música lá e tudo. Pedi uma oração, orei, o braço falou, meu braço tá queimando. Aí Deus curou. No meu aniversário, ela me deu a Bíblia do pregador. Aproveitar. E ela deu a Bíblia pro Fabinho. Aí falou, pai, eu pedi uma Bíblia e a minha tia me deu. E ela falou assim, eu
não sei se o Fabinho vai gostar da Bíblia, porque eles gostam de celular e tal. Mas ela não sabia que o Fabinho estava pedindo uma Bíblia. E a oração que ele estava orando na madrugada, porque ele postava ali nos amigos, foi chegar em Portugal. A oração dele. Tá vendo? Muitas vezes a gente faz algo que a gente não sabe onde pode alcançar. A palavra de Deus, ela alcança aonde o Espírito Santo quer chegar. Aleluia. E hoje veio o Fabinho cantando. Um jovem abençoado. Meus filhos são abençoados. Eu falo, são abençoados. E muitas vezes vem a diretora dele, a professora dele, e ele via a professora com dor de cabeça ali, a diretora com dor de cabeça. Ele fala, quer que eu ore pela senhora? Ousadão. Aí ele botar, sei lá, xarope. Quer que eu ore, tia? Ela abaixa. Olha, filha, pequenininho, né? Bota a cabeça. Abaixar a cabeça. Abaixa a cabeça que eu vou orar. Aí metia a mão na cabeça da professora, diretora lá. Aí orava. Daqui a pouco a dor de cabeça foi embora. E ela fala pra ele. Filho, tu orou e a dor de cabeça foi embora mesmo, né? Aí eu falei, poder de Deus. Aí ela, teve uma reunião no colégio, ela veio falar pra nós. Teu filho orou por mim, não é que a dor foi embora mesmo? Aí gostou tanto dele, foi o professor Iara, Gostou tanto do Fabinho, quando o Fabinho ficou doente, ela foi lá em casa, a professora. Foi lá em casa, foi lá, maior carrão, entrou na favela com o maior carrão lá. E perguntou dele, aí tal, foi levar um presentinho pra ele lá. Entendeu? O que a gente ensina para os nossos filhos ou para alguém que a gente quer discipular, porque Jesus não quer seguidor, Jesus quer discípulo, né? Porque aquele que segue, deixa de seguir, mas aquele que é discípulo, porque a palavra mestre é professor, e a palavra discípulo é aluno. Sim. Então a gente tem que ser aluno de Jesus, e ele ser o nosso mestre, né? E a gente tem que aprender com Jesus, aquilo que Jesus fez. Se as pessoas falam que a oração no monte não é de Deus, então fala com Jesus, porque Jesus ia no monte, né? A maioria do sermão dele era no monte. Não é verdade? Verdade. Ele foi no monte da transfiguração. Até o monte Getsemane, que foi antes de ser crucificado, foi no monte. O monte da transfiguração, que ele foi orar com Pedro, Tiago e João, que apareceu Elias e Moisés, foi no monte. E falar em monte, para complementar, né, já que Deus está falando assim, nós está ao vivo, você que está nos ouvindo, que é da igreja, vai nos ouvir, toma cuidado quando for subir o monte, de qualquer jeito, porque senão vai acontecer coisas terríveis com você, viu? Tem pessoas que vão ouvir que está subindo o monte de qualquer jeito, né, que Deus está falando, subindo de qualquer jeito, mas toma cuidado, qualquer dia desse não vai conseguir nem descer, não vai nem achar nem o teu corpo. Eu vou contar um testemunho rapidinho. Só esses três para complementar. Eu sempre subi um monte só. Espiritualmente o diabo sempre tentou, né? Vir nos parar. Um dia eu subi só. O diabo ele veio andando em espírito, né? Até a minha direção. Coloquei a mão, repreendi. Ele caiu por terra. Mas, enfim, eu quero contar um testemunho recentemente. Que 2 vezes que eu subi um monte só debaixo de campanha. A primeira vez veio um rapaz que não sei de onde ele saiu, que ele veio e veio para me matar no monte. A primeira vez, veio para me matar. Eu estava no último campanha de Atos, cheio do Espírito Santo. O último campanha, último dia, sozinho. Ele veio e falou, eu vim aqui porque você está orando aí, e eu estava em casa, que cheguei do trabalho, e eu olhei para o teto, eu vi os tetos se estremecer, e eu vi a sua voz lá do monte. E eu vim aqui para te parar. Porque quando você está orando aí, eu vejo os telhados caindo, eu vejo pegando fogo e eu não estou entendendo isso, eu venho aqui para te parar. Então é melhor você parar e descer comigo. Eu falei, eu não vou descer não. Eu estou aqui debaixo do meu propósito, no monte, você quer vir aqui me calar? Eu falei, eu não vou. Ele falou, então eu vou te jogar agora do monte. Nisso, antes dele falar isso, eu estava orando e eu vi um rapaz preto, grandão, todo encapuzado, eu pensei que era visão. Aí nisso eu falei, a visão, vou repreender. E nisso se aproximava. E eu sem saber. Quando eu vi, era a pessoa normal. Ele falou, vou te jogar do monte agora. Aí eu falei, então tá bom. Aí quando ele ia jogar, ele falou, eu não consigo. Porque tem algo que não está deixando. Pode orar em paz. Vou voltar para o meu lugar, que Deus é contigo. Desceu, caiu e voltou. Mas naquele dia Deus falou, mas se tu tivesse vazio, o diabo que estava nele ia te jogar. Mas como você estava cheio, o que estava nele saiu, ele desceu. Porque a presença de Deus, irmão,
ela é poderosa para repreender o mal. A segunda vez, na campanha de 30 dias no monte, estava eu, minha esposa e mais uma varoa e outro o irmão dela, subiu 2 para vir, só que o diabo jogou a seta nele para querer vir me matar. Segurou na minha mão, acho que eu já falei na igreja lá, segurou na minha mão e falou, eu vou te matar. Só que eu não consigo, porque tem algo que está tirando as minhas forças, começou a ficar bambo. Não consigo, tem algo de você que me deixa tocar na tua vida. Eu não tenho como, eu não consigo. Eu vim aqui, né, para fazer o mal, mas não consigo. Aí Deus falou para mim, pelo um caminho eles vêm, mas por 7 ele tem que fugir. Meu Deus. O diabo voltou envergonhado, irmão. Então, a gente estando na posição, no monte, o diabo ele vem, Deus permite. Mas Deus permite com propósito, para o diabo saber, irmão, que a gente não está de qualquer jeito na presença de Deus. A gente está lá na posição. Aleluia. E toda tentativa que o diabo usou pessoas para vir para me parar no monte, para me matar, bateu em retirada, deu a minha volta. Porque a unção de Deus, ela despedaça jugo. Então você que está subindo o monte na posição, não pare de subir. Você que está desconcertado, se conserta. Porque monte não é brincadeira, irmão. Monte é lugar sério, onde a gente vê o extraordinário de Deus acontecendo nas nossas vidas. Maravilha. E pegando esse gancho, aconteceu algo parecido. Nós íamos sempre para o monte. Só que nós tínhamos uma turma que sempre estava em jejum, oração, para a gente se preparar. Teve um dia que teve, acho que 2 ou 3 pessoas estranhas, que a gente nunca tinha visto, foi convidada para o monte. Até então nós nos conhecíamos. No Morro do Carvão, a gente ia naquele monte lá na parte de cima. Chegando lá na subida tal, nos apresentamos tal. Só que eu preparado, minhas irmãs preparadas, o pessoal que estava preparado, só que tinha 3 jovens ali que não estavam preparados. Novos convertidos, 2 deles eram homossexuais, estavam tentando. Como é que uma pessoa sem preparo... Subimos ao monte, até então nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Subimos ao monte e tal, oramos, foi aquele reboliço e tal. Lá para as 2, 3 horas da manhã nós descemos. Quando nós chegamos embaixo, um deles veio falar com a gente, não sentiu a presença, uma coisa diferente, gostosa, tal. Aí explicou a situação dele. É que eu sou novo convertido, estou tentando deixar essa vida do homossexualismo, tá? Desse jeito feminino de ser tal. Resumindo, daquele grupo de jovens que foram para o monte, metade se desviou, 3 deles entraram para o homossexualismo, e esse jovem ninguém viu mais. O que eu entendi disso? Pelo fato daquele jovem naquela época estar bem preparado, buscando a presença, como ele não podia tocar na gente, na nossa vida, ele infiltrou alguém ali para abalar nossa fé, nos dispersar. Em algum momento a gente perdeu a visão e aconteceu isso. Perdeu o foco. E uma das coisas que aconteceu, que eu achei mais forte nesse dia, um dos jovens pegou a Bíblia dele, que é a nossa espada, chegou para esse jovem e deu. Ele foi sem Bíblia, sem nada, falou, olha, você tem Bíblia? Não tenho. Ele falou o seguinte, eu vou dar a minha para você. Eu entendi como ele estivesse dando o escudo da proteção dele para uma pessoa que não estava preparada. Eu falei, misericórdia. Foi ali, foi a ruptura. Depois daquele momento, muitos daqueles jovens começaram a se afastar. Não tinha mais aquela unção que nós tínhamos antes. Preparo. Monte não é brincadeira. Monte não é brincadeira. Então, o que o irmão Jefferson ele relata é que para você ir para um monte, tem que estar preparado, tem que buscar, tem que jejuar, tem que consagrar a sua vida, porque tem coisas que acontecem no monte que não acontecem em outros lugares. Verdade. E eu já presenciei... Exatamente. Então, antes de ir para o monte, consagre sua vida, porque não é fácil.
Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Olha, antes que a gente continue, deixa eu ir aqui, senão o pessoal vai me crucificar aqui. Ó. Pergunta? Não, tem um pessoal que está curtindo aqui. Deixa eu... O Sérgio É aí. isso, Sérgio ó. Faria. É terra, tocha. Sérgio Farias, Dá lugar pro respeito, né, mano? nos chamando de terra. Tem aqui também o Moisés. A paz do Senhor, Moisés. Obrigado, meu querido. Tem também Juliano, né? Não sei se vocês conhecem o Juliano. Está nos acompanhando. Está nos acompanhando. Tem outras pessoas aqui dando boa noite. E é isso. Nós estamos, olha, para vocês verem, nós estamos um tempinho aí, hein? Caçando vidas. Nós estamos já 1h17. Olha Maravilha, só. vai. E se deixar, vamos ficar umas 3 horas. Eu gosto de monte, Juliana, hein? Um abraço daí. E Juliana eu ganhei pra Jesus. Amém. Juliana morava na rua, né? Morador de rua. Usava uma droga terrível. Eu libertou de verdade. Hein? Então, quando a gente fala de testemunho, as pessoas não entendem que o propósito que Deus tem na nossa vida é grande. Porque da mesma forma que vocês tiveram uma vida difícil até chegar a ser servo, a ser cristão, o irmão é diácono, o presbítero, eu não tenho nenhum cargo ainda, também eu acho muito pesado. O fardo é longo, é pesado e complicado. Então, eu me dedico só a ouvir e me alimentar. Mas Deus me cobra bastante. Mas a gente tem que entender que passamos por muitas coisas para nós estarmos aqui hoje. Então, não foi fácil o irmão Jefferson estar aqui, o irmão Fabiano, depois de tudo que passou, o próprio Fabiano citou alguns amigos que a gente conheceu, o Gu, o Alexandro, tem o nosso César também, várias pessoas que também conheceram a palavra. E o inimigo resolveu trabalhar mais duro com eles e, infelizmente, não estão entre nós. Fabiano, posso falar? Antes de passar a palavra para o Fabiano, deixa eu falar o seguinte, olha. Quem manda é o Senhor. Eu mando em nada, abençoado. Eu mando em nada. Fala Quebrada TV, Rádio Web, aqui no bairro da Vila Lemoa. A gente tem o apoio da Pacato Bike, tá? Oficina e loja de bicicletas. Temos também o apoio do Mercadinho União, que fica ali no Casqueiro, do Gilim, para algumas pessoas, meu irmão. Deus tenha te abençoado grandemente. E também da ABC Container, Associação Biblioteca Comunitária em Container. É um projeto social ao qual eu estou à frente aqui no bairro da Vila Lemoa. Nós trabalhamos com a criançada dos 6 aos 14 anos. Estamos passando por uma reforma agora, mas no segundo semestre desse ano estamos voltando com toda a força. E agora você, Fabiano. Vou mandar para você. Você está à frente das campanhas de oração na segunda-feira. Fica à vontade. O espaço é seu. Toda segunda-feira, a partir das 7h30, 19h30, né? Estamos numa campanha lá, Efésios capítulo 3, versículo 14, por essa causa impondo de joelho, né? E esse é o propósito, é buscar a presença do Senhor, se encher da presença do Espírito Santo, que a Bíblia fala que Jesus nos ensina a orar. Jesus fala numa do seu sermão que para a gente não ser como os fariseus, que se coloca de pé, de frente à sinagoga, né? Para mostrar para o mundo, para as pessoas que estão orando. Mas Jesus falou assim, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque em secreto, né, eu vou estar te ouvindo e em público te recompensarei. E em questão, o irmão falou sobre jejum, e Jesus falou assim, quando jejuares, não seja como fariseu. Jesus sempre coloca os fariseus como exemplo, irmão, porque eles faziam as coisas para se mostrar para os homens. E tudo aquilo que a gente for fazer, tem que fazer para mostrar para Deus. Porque se for fazer algo para mostrar para os homens, você vai andar numa vida frustrada, né? Sempre decepcionado com os homens, como o irmão falou aqui. Nunca faça, e olhe, focando no homem, mas sempre o reino de Deus. Amém. Porque assim o milagre
vai acontecer não só na tua vida, mas na vida das pessoas que te ouvem, amém? O endereço, né, meu abençoado? Endereço do seu milagre. Endereço. Você me pegou, né? Vejo que posso. Não, é Dona Focina Prost. E o número? Rapaz, Agora pegou. Mas é fácil, é uma rua pequena, paralela à Nossa Senhora de Fátima, você encontra. Isso, ao lado da Policlínica. Do lado do açaí. Isso, então, o ponto de referência nós já falamos para você. Jefferson, fique à vontade, o espaço é seu. Aleluia. Para ter, pode voltar Isso. pro tema aqui, então? Isso. O senhor iria perguntar agora o tema ou quer que eu fale depois? Não, fica à vontade. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar aqui um pouco do tema aqui, que é Salmos 13, né? Que é... silêncio, né? É, Esse Deus é forte. de Deus. A gente tá aqui mais de 1 hora. Não sei se tem hora aqui para Não, coisar, né? a hora é quando Deus falar, para, É vigília, né? fique à vontade. É forte. Essa palavra aqui de Salmos 13, que a Bíblia vai relatar acerca de Davi, né? Davi vai estar passando por um momento difícil, segundo os estudiosos, diz que Davi estava passando por um momento de guerra, de perseguição, ou até mesmo passando conflitos de pessoas tentando tirar sua própria vida. Então, uma coisa a gente sabe que os salmos que Davi ele vai relatar é que a situação de Davi não é uma situação boa, é uma situação péssima, uma situação que diante dos seus olhos era uma situação que ele acredita ou acreditava que somente Deus poderia livrar ele, poderia guardar ele naquela situação. Porque a situação de Davi não é uma situação boa, uma situação que diante de muitos Davi até poderia parar, porque ele diz nos seus salmos que a cada dia o seu coração estava triste. A cada dia ele sentia algo que não era legal para estar na sua vida. Só que ele vai falar até quando, Senhor? Exatamente 3 vezes ele vai falar no texto, até quando? Porque ele estava crendo que Deus é que poderia responder aquilo que aquilo que ele queria ouvir, mas aquilo que ele precisava. Então, Amém. quando Davi ele fala até quando 3 vezes, essa palavra é usada para relatar uma pergunta sobre o fim de alguma situação. Então, quando ele inicia falando até quando, ele quer saber o fim daquela situação que ele está passando. Porque Deus ele nunca vai colocar a gente na prova se Deus não saber que a gente está apto para passar por aquela prova. Amém. Deus não vai dar um fardo pesado que a gente não pode suportar. Então, Davi entrou naquela guerra, naquela provação, e ele iniciou falando, até quando, Senhor? Ele queria uma resposta para que Deus viesse pôr fim naquela situação. Então, muitas das vezes hoje, você que está me ouvindo, está numa situação que aos seus olhos você não vai conseguir vencer, e está falando, até quando, Senhor, vou ficar nessa prova? Até quando, Senhor, essa briga no meu casamento, essa briga na minha igreja, essa briga no meu trabalho? Mas Davi, ele vai depositar sua fé no Senhor, que mesmo Deus não respondendo na hora que ele queria ouvir, ele vai estar acreditando e confiando que Deus iria responder. Amém. Porque às vezes a prova vem nas nossas vidas para nós exercer a nossa fé. Porque a prova vem para revelar como está a nossa fé. Então ele vai dizer, até quando? Mas a fé dele está firmada em Deus. Porque a situação até quando estava se referindo para Deus dizer que até quando aquela prova iria terminar, finalizar. Só que ao mesmo tempo, quando ele fala até quando, pode-se dizer também uma forma que está no seu limite daquela situação. Então, além de ele querer saber o fim daquela situação, ele estava no seu limite. Porque ele não estava aguentando mais. Então, tem pessoas aqui que estão nos ouvindo que estão no limite dessa prova. Está no limite dessa situação. Mesmo assim, Deus. E nos olhos carnais, alguém está olhando, está dizendo, vai parar, vai desviar, Deus não vai responder. Mas mesmo no silêncio, Deus ele está trabalhando para te surpreender.
mesmo no silêncio, Deus ele já decretou a sua vitória lá na frente. Só que, para a gente acreditar na nossa vitória, a gente tem que depositar nossa fé em Deus. Porque se dependesse dos credores na passagem da viúva, a viúva iria perder seus únicos filhos. Só que quando o profeta liberou uma palavra para ela, falou: vai, pega vasos vazios emprestado e pega o seu pouco de azeite que você tem e começa a derramar. Porque através dessa palavra que eu estou liberando na vossa vida, os credores não vão ter poder para tomar aquilo que é seu. Ela vai exercer a fé através da palavra do profeta. E os credores não vão conseguir arrancar aquilo que ela tinha dentro da sua casa. Porque a unção ela vai se multiplicar. Aleluia. Aquela situação estava no seu limite, mas quando o profeta libera uma palavra, Deus ele entra em ação para multiplicar o azeite. Porque aquilo que é teu, a prova não vai tomar, seus inimigos não vão arrancar. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos pode estar no limite, pode estar pensando que vai parar, pode estar pensando que não vai ter jeito, mas a palavra de Deus é: aguenta firme, porque mesmo no silêncio, eu estou agregando a fé no seu coração para você experimentar o extraordinário que eu vou fazer através dessa situação, porque não é o fim, é o início da glória de Deus se manifestar, para você saber que mesmo Deus não responder na hora que você quer, mas Deus irá responder no momento que você precisa. Aleluia. Porque não é o fim, é o início para Deus se manifestar e você saber que Deus sempre foi na sua vida. A ordem para a tua vida hoje não para. Porque se a gente for ver, eu posso dar um tema aqui. Quem você é quando tudo dá errado. Quando você é quando tudo não dá certo. Quem você é quando vem a prova? A pessoa que vai só ficar lá até quando? Ou vai ser a pessoa que vai finalizar dizendo que é Davi? Eu confiarei no Senhor. E a sua benignidade comigo será para sempre. Porque eu vou relatar as grandes coisas que você fez na minha vida. Aleluia. Porque a gente começa a prova até indagando até quando. Como Davi começou. Mas ele vai terminar dizendo: eu confiarei no Senhor. O salmista diz que aquele que confia no Senhor terá salvação. Então aqui eu vejo uma palavra de confiança. Porque Amém. quem confia em Deus não vai ser envergonhado e nem frustrado. Amém. Quem confia em Deus no momento da angústia, da dificuldade, das aprovações, Deus sempre é fiel para preparar um escape para fazer você passar. Amém? Amém. Fabiano? Glória a Deus. Oh! Quem manda é você, Fabiano. Aleluia. Entrar nesse assunto até quando? Ou silêncio? Agora não é momento de silêncio, não, Fabiano. É, como eu falei aqui, essa pergunta, muitas vezes até Deus me usa para falar para pessoas que estão pensando em desistir, né? E ficar falando para Deus: Senhor, até quando? Está passando um momento de dificuldade no seu relacionamento conjugal, né? No meio da família, ali junto com os filhos está dando trabalho, dando problema, e a pessoa ora e não vem resposta aí, Deus. E a única pergunta que fica no ar, que as pessoas falam para Deus, e falam: até quando? Porque a palavra até quando significa que a pessoa já está no limite dele. Já está no limite, está pronto a explodir. Já está pronto a chutar o balde, né? Largar tudo e ir embora. Tem pessoas que estão querendo largar tudo, largar a família, largar trabalho, largar o ministério, né? Largar o chamado, largar o pastoreado, né? Porque já está no seu limite e perguntando para Deus: até quando eu viver nessa prova? Até quando eu ficar nessa situação que eu estou passando hoje? Tem pessoas que estão desempregadas já há muito tempo, estão passando necessidade, faltando tudo. Até o básico não tem mais na sua casa. Aí fica dependente de alguém, dependente de pagar um aluguel, dependente da família para ajudar em alguma coisa. Tem os filhos dependentes de comprar o leite, né? Comprar ali os alimentos, comprar a fralda para a criança. E fica dependendo de alguém. E ele está lá orando, pedindo para Deus uma resposta. Aleluia. E já está no limite, já está pronto a explodir. A fazer, ou se desesperar, ou se precipitar, ou falar algo que não deve falar, ou fazer algo que não deve fazer.
Eu quero dar uma sugestão para você que me ouve, irmão. Essa pergunta, eu acredito que muitos têm falado que está me ouvindo aí. Falando para Deus até quando. Mas é a resposta de Deus para a sua vida. O Senhor fala assim, como o Senhor falou para Jacó. Espera mais um pouquinho de tempo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Espera mais um pouco de tempo, porque o tempo de cantar está chegando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, né? Sobre o teu casamento. Tem pessoas que estão prestes já no limite de abandonar tudo, largar o casamento, largar e ir embora, né? Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Fica firme, não desiste. Porque o Senhor, o teu Deus, que permite acontecer tudo isso na tua vida, Ele está vendo. Ele está vendo. Ele não chegou ainda para fazer o milagre, porque não é o tempo. Meu Deus. Aleluia. Não é o tempo ainda de Deus fazer o milagre. Sabe por que não é o tempo? Porque Deus está te moldando. Deus está te lapidando. Deus está lapidando o teu caráter, tua maneira de viver, de pensar, de agir. Tem coisas que Deus permite para que o Senhor venha nos moldar. E o molde de Deus não é um molde, aleluia, que os homens olham. Deus está te moldando por dentro, para que, quando acontecer o milagre, as pessoas vão ver por fora a mudança na tua vida, a mudança no teu casamento, e vão olhar e vão dizer, meu Deus, o que está acontecendo na vida daquele irmão? Ele era assim, ele passava sufoco no casamento, ele passava sufoco na vida financeira. Hoje, como ele está abençoado. Eu quero servir o Deus dele. Eu quero, porque geralmente as pessoas, o nosso irmão, meus irmãos, as pessoas olham para nós e querem ver resultado. E querem ver milagre. Se olhar para nós e ver só, pô, vai para a igreja, amanhã está indo, hoje a vida não muda. Né? Eles não vão para a tua igreja. Ele não vai buscar o teu Deus. Mas quando eles veem o milagre que Deus fez na tua vida, é por isso que a gente tem que esperar em Deus. Salmo 40, espera com paciência no Senhor. Né? Mas as pessoas estão no Salmo 70, apressa-te, ó Deus. Misericórdia, isso é verdade. Está querendo que Deus apresse o processo. Deus não apressa o processo, não. Deus tem um tempo dele de moldar a tua vida. Né? Todos nós passamos por um problema aqui. Se levantar na igreja lá, quem está passando por luta, todo mundo vai falar. E se falar para um irmão, falar assim, irmão, quem tem bênção para contar muitas, não vai ter bênção para contar. Mas tem bênção para contar, mas ele não acha a bênção. Lembrando da passagem da viúva, né? O profeta falar para ele o que tem na tua casa. Eu não tenho nada. Porque se Deus pergunta algo para você, se você tem, porque você tem. Olha aí, pega. Que azeite. Se Deus pergunta algo para você, se você tem, você tem. Porque Deus não faz pergunta ao vento. E quando Deus fala com a gente, porque Ele sabe que, aleluia, você tem o que Deus tem te pedido. Aleluia, glória a Deus. Então você muitas vezes olha para a situação que você está vivendo, você não vê saída. Você não vê resposta. Você não vê refúgio. Mas a Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O socorro bem presente na angústia. Talvez você se encontre angustiado aí na tua casa. Porque você já está batendo na porta, a porta não se abre já faz muito tempo. Você olha para o teu casamento, olha para o teu lar, e já não vê mais alegria de estar em casa, de estar conversando, sentar na mesa, sentar na sala e conversar. Né? Um fica para um lado, outro para o outro, mas vai chegar o tempo que Deus vai mudar o quadro, a situação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes pessoas querem, da situação que ele está passando, ele quer fugir. Principalmente em relacionamento, irmãozinho. A pessoa quer fugir. Não, esse casamento não está bem, eu vou olhando aquele profeta lá, aquele homem de Deus lá, aquele homem de Deus é melhor do que meu marido, né? Ou melhor do que minha esposa, né? Misericórdia. Né? Aí vai se relacionar, é pior do que o que ele está passando. Por quê? Se você for fugir da prova que Deus colocou, você vai entrar numa prova pior. Então, espere em Deus, que o milagre vai acontecer. Amém? E a pergunta é, pastor, nessa prova, no seu limite, pessoas aqui que estão nos ouvindo, que estão no limite da prova, não está aguentando mais, quer largar tudo, quer desistir. A pergunta é, nesta prova, você vai ficar falando até quando? Ou vai dizer como Davi no final, confiarei no Senhor? Aleluia. Vai confiar no Senhor, vai ficar falando até quando? Se você não entender a prova e não confiar em Deus, você vai ficar murmurando até quando, até quando, até quando. Mas eu creio que a gente tem um povo esperto que vai dizer, a porta está fechada, mas eu confio no Senhor.
Não está do jeito que eu queria que viesse estar, mas eu confio no Senhor. Porque no momento da prova, Deus revela quem é e quem não é. Você vai ser parte da turma que fica murmurando até quando? Até quando? Vai fazer parte da turma do crente que está dizendo, não tenho nada, mas eu estou confiando no Senhor. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter porque eu confio no Senhor. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, daquilo que não se vê. A gente não anda segundo aquilo que a gente vê. A gente anda segundo o que a gente crê na palavra. É a fé que faz abrir a porta fechada. É a fé que rompe barreiras, que abre o mar. É a fé, através da palavra, que deixa nós firmes no dia da dificuldade. Para quando a dificuldade bater na nossa porta, a gente dizer, vai para lá, porque aqui é uma casa que confia no Senhor, está firmado na rocha. Porque enquanto na prova a gente mudar a palavra de até quando e colocar eu confiarei no Senhor, gigante nos derruba, muralha nos derruba, farol não nos para. Porque hoje a palavra é, confia no Senhor, porque Ele vai fazer acontecer aquilo que você tem pedido em oração. A Bíblia diz em Isaías que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Isaías vai dizer também que antes que a vez de Jesus é, e ninguém pode escapar das suas mãos. Operando o Senhor no seu limite, quem impedirá, pastor? Glória a Deus, aleluia, né? Falando sobre, continuando, né? Falando sobre confiança, né? O salmista fala no Salmo 37, eu falei outra vez aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, né? O salmista falando essa palavra, ele fala entrega, entregar e depois tirar da mão de Deus. Quando o bicho pegar, tirar da mão de Deus, tá demorando muito, Deus. Eu vou tirar da tua mão e fazer do meu jeito. Não. Entrega, aí depois, confia. No Senhor. Confia. E geralmente as pessoas entregam, aí quando começa o problema a aumentar, ele quer tirar da mão de Deus, porque não está confiando. Está demorando muito, Deus. Né? Aí ele fala, entrega, confia, e ele tudo fará. Entregou, confiou, ele fez. Toma, recebe. E se nós mastigar mais se nós mastigar mais esse Salmos 13, a gente vai ver que essa prova que Davi está passando vai revelar qual é a voz que ele vai ouvir. Meu Deus. Porque se nós analisar aqui o texto de Salmos 13, a gente vai ver que no início ele vai citar algo com Deus para que Deus venha responder a situação. Então ele está crendo em ouvir a voz de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai dizer, Senhor, se o Senhor não me fazer eu mover, os meus inimigos vão se levantar e vai dizer, eu venci contra Davi. E vão se alegrar através do meu fracasso. Porque tem gente que espera o nosso fracasso, espera a gente vacilar para se alegrar. Então aqui nessa prova, Davi está apto para ouvir duas vozes. Mas qual a voz que vai prevalecer que ele vai ouvir? A voz dos seus inimigos, que procuram ver o seu fracasso? Ou Davi vai procurar ouvir a voz de Deus? Porque a prova às vezes revela qual tipo de voz a gente vai dar legalidade para ouvir. Meu Deus. Qual é a voz que está se manifestando dentro dessa prova? É a voz do inimigo ou a voz de Deus? Porque a prova veio para Davi. Davi sabia que naquela situação, ou ele iria ouvir a voz dos seus inimigos, eu venci Davi. Ele vacilou. Ou eu vou ouvir a voz de Deus. Davi, mesmo Deus não respondendo, na hora que ele queria, ele vai estar crendo que ele confiando no Senhor. A voz que iria prevalecer naquela situação não era dos seus inimigos, mas sim de Deus. Amém. Porque a prova revela qual tipo de voz a gente vai querer ouvir. A voz daqueles que não é crente, dos carnais, daquelas pessoas que dizem que tu não vai conseguir vencer, ou a voz de Deus? Então tá no silêncio, tá doendo, tá machucando, procura ouvir e estar atento à voz de Deus, porque a voz do inimigo tem muitos, porque estão procurando você vacilar nessa prova, para se alegrar através da sua derrota. Mas eu creio que nessa prova a voz que você vai ouvir não é a voz de derrota, não é a voz de tristeza e muito menos dos inimigos que vai te criticar, mas é a voz de Deus que vai bradar e vai dizer, fiel foste no pouco e sobre o muito eu vou te colocar.
Porque aquele que começou a obra na minha e na tua vida, ele vai cumprir até a volta dele. Porque Deus, ele cumpre promessa e cumpre propósito. Amém. Não desista. Porque essa prova, Deus, ele vai te dar vitória. Ô, glória. Aleluia. Forte, é forte, é forte. Vem pra cá, Brasil. Aleluia, glória a Deus. Vem patrocinadores, né? Ó, É, patrocinadores. né? E o espaço está aberto. Você que tem um comércio, é empresário e quer patrocinar, quer apoiar o projeto do Soberano Podcast ou de outra programação, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais e a gente vai conversar, vai analisar de que forma nós podemos ajudar, tá? No momento tem a Pacato Bike, loja e oficina de bicicletas, aqui também no bairro da Vila Lemoa. Nós temos o Mercado União, fica ali no Casqueiro, na Ferroviária 3, tá? E também temos a ABC Container, Associação Biblioteca Comunitária em Container, um projeto social aqui no bairro da Vila Lemoa, que cuida de crianças dos 6 aos 14 anos. E também eu ia esquecendo, Bruno, o dono da BL Tech, é uma loja de informática, e também nós temos a AB Personalizados, Bruno e Ana, que já está nos só os personalizados deles, forneceram as canecas para o podcast, tá? E também, Fabiano, não podemos esquecer de dar um abraço do nosso pastor, o Sérgio, né? Pastor Sérgio Boza. Isso, pastor Um abraço. Sérgio Boza. Queremos o senhor aqui, hein? Vamos ter tempo para nos prestigiar, por favor. Tem palavra ali, é uma Bíblia ambulante. Josenil, pastor Josenil, esteve aqui terça-feira passada, foi uma bênção. Teve ontem. Na campanha. Isso. Amém. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando a mais um fim do nosso Soberano Podcast, tá? Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo a palavra de Deus, que o espaço não é meu, não é do Fabiano, não é do irmão Jefferson, é de Deus. Esse espaço é para exatamente alcançar vidas. E você que está abalado, que não tem mais esperança, a palavra de Deus diz: confia no Senhor. Deixa o seu pedido de oração aí, mano. Exatamente. E Só deixar que a gente... Fica à vontade, Jefferson. para finalizar, pastor, o que Deus colocou no meu coração é que vocês que estão nos ouvindo, Deus diz: não vai ter morte. Deus vai falar com alguém aqui depois dessa palavra. Deus vai finalizar, mas Deus falou comigo: fala para quem está nos ouvindo nesse exato momento, ou quem vai nos ouvir, que não vai ter morte. Porque no momento que a morte vinha para matar Agar e o menino no deserto, pastor, qual é a voz que apareceu para dizer para apagar? Ó, mulher, eu ouvi a voz do menino. Amém. Abriu os olhos de Agar e Agar começou a ver a água onde não tinha. Deus deu livramento no momento que parecia ser morte. Provisão. Porque nós pode estar na prova, nós confiar no Senhor, vai vir uma voz que vai dizer: abre os olhos. O que você vê? Eu não estou vendo. Abre os olhos de novo. A gente vai ver a providência de Deus. E hoje é quarta-feira ou terça? Hoje, terça-feira, quando você ouvir essa palavra no podcast Soberano, Fala Quebrada, você vai ver o que Deus vai fazer. Tem pessoas que estão com os olhos fechados, está pensando que vai morrer, que Deus não vai se manifestar. Mas eu falando, através de hoje, aquilo que parecia ser morte, eu vou ver a providência e recurso para te deixar de pé. Porque a voz de Deus vai se manifestar perante essa prova. Ezequiel estava no vale, mas quem colocou ele foi Deus. Mas não colocou ele para ficar com boca fechada. Não colocou ele para ser incrédulo. Profetiza, vai. Se Deus não conhece o profeta, irmão, o profeta fica incrédulo. Senhor, não tem como. Porque Deus não vai colocar gente sequíssimo. Deus não coloca na prova pessoas que Deus sabe que não vai conseguir vencer aquela prova. Deus não coloca pessoas para ver vale incrédulo. Deus não coloca pessoas no vale para duvidar daquilo que Deus pode fazer. Se você está no vale, varão, se você está no vale, varoa, é porque Deus acredita que dentro do teu coração está dizendo profetiza, porque vai se transformar e acontecer algo extraordinário. Amém.
Você não está no vale por acaso. A pergunta Você não está na prova por acaso, pastor. está aqui ficando uma aqui, irmão. Aleluia. Quem é você na hora da prova? É Geazi ou o profeta Eliseu? Geazi era cego, né? Só via problema, inimigo, e o profeta Eliseu via cavaleiro de fogo, carro de fogo, provisão de Deus, milagre, o exército de Deus. Eliseu teve que falar para mostrar a visão do Tem que Geazi. orar, tem que botar a mão. Senão ele ia ficar incrédulo. É. Deus O te que tu colocou. vê, né? Deus te colocou nessa prova não para você ser incrédulo, não para ser murmurador, Meu Deus. mas para você vivenciar o extraordinário de Deus, irmão. No vale não vai ter morte, vai ter manifestação do Espírito Santo. Aleluia. A voz que vai aparecer nesse deserto é a voz de Deus. Testemunho é um milagre. Vai testemunhar um milagre, você vai falar, ouvi aquele podcast do Soberano Fala Quebrada e Deus falou comigo. Porque a voz que vai falar contigo não é a voz de Satanás, não é a voz dos demônios, é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. E ele está dizendo, parecia ser morte, mas através de hoje eu vou trazer livramento e providência. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Ô, Glória, Glória a Deus. tem recursos de Deus para a sua vida. Não desista e não volte para trás. Porque aquele que te chamou não perde guerra, não perde batalha. Ele guarda a tua saída, ele guarda a tua entrada. Ele não dorme. O guarda de Israel, ele entra nessa guerra para te dizer, parai e veja de pé o livramento do Senhor que está acontecendo hoje. Porque nessa guerra é o Senhor que está pelejando. É o Senhor que está aí na frente para te dizer, se você for fiel, não se preocupe com o final, porque o final já preparei tudo para te dar vitória. Tem bênção de Deus chegando na palma da tua mão hoje. Glória. Labaracébia. Ô, glória. Eu vejo Deus dando providência para pessoas que estão nos ouvindo hoje. Remandarácia. Eu não estou falando isso para ter seguidor. Eu não estou falando isso para aumentar a audiência, não. Eu vim aqui para falar da palavra, porque a prioridade é a palavra. Mas se Deus manda profetizar e falar, a gente é profeta para dizer que ainda essa semana, até sábado, você vai ver a providência de Deus bater na tua porta. Sim, Deus. Labaracébia. Porque tem pessoas que estão no querite, mas Deus fala, não coloquei tu no querite para ficar desamparado. Eu já dei ordem para te sustentar. Tem providência de Deus na tua vida hoje. Vai chegar aí na tua casa, diz o Senhor. Não vai precisar nem sair da tua casa. Estou todo arrepiado aqui, ó. Vai chegar na porta da tua casa. Aleluia. Lá serve de... Eu vejo combis de compra quando vai no atacadão. Eu vejo uma Kombi dessa chegando na porta na tua porta, com providência. Porque Deus é o Deus que se manifesta na prova, porque Ele é maior do que a prova. Amém. Glória a Deus. A sua fé, através de hoje, vai ser maior do que esse gigante, vai ser maior do que essa muralha, porque Deus é contigo nessa guerra, diz o Senhor dos Glória a exércitos. Deus. Amém, pastor? Amém. É forte, né? Aleluia. Fabiano, estamos chegando ao final. Glória a Deus. Glória a Deus. As suas considerações finais. Fique à vontade. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço, né, Deus, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast soberano podcast, é melhor. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo, né? A oportunidade de nós expandir, crescer o Evangelho, mandar o Evangelho mais longe. Porque ficar preso na igreja, fica só ali, aprisionado ali, né? Então, você deu a oportunidade para nós anunciar o Evangelho e chegar mais longe, né? Através desse podcast, nosso irmão Nido deu essa oportunidade, né? Eu louvo a Deus, né? E antes de entregar aqui, ele falou colocou uma temática, só que ele não falou, acho que na próxima ele fala. Falou sobre o silêncio, né? Tem pessoas que neste momento vai ver um silêncio, Deus não responde aí. Parece que Deus não está respondendo aí. Né? Tá passando a situação, parece que Deus não está ouvindo. Mas até no silêncio de Deus, Deus trabalha. Amém. Glória a Deus. Deus trabalha no silêncio na tua vida. Aleluia, Jesus. Lembra de Elias? Entrou Glória na a caverna. Deus. Glória a Deus. Entrou Glória, naquela glória, caverna, glória a Deus. esperando a resposta de Deus. Deus falar. Veio um terremoto. Né? Aleluia. Veio ali muitas coisas, muitas vozes falou sobre voz, irmão, né? Muitas vozes para ele ouvir. Mas Elias era acostumado com barulho, com fogo do Aleluia. céu, né? Com terremoto, com muitas coisas. Terra. E Deus falou com ele no silêncio. Então Aleluia. Deus tem essa maneira de falar com a gente. Então preste bem atenção que Deus está falando contigo. E é tão forte isso, pastor, de interromper. Deus desceu agora essa revelação. Abraão está passando por uma prova, qual?
ele era velho de idade, Sara era estéril, não podia gerar. Só que a voz que falou para ele que iria gerar, é a voz de Deus. Só que ele vai passar a ouvir em um tempo a voz de Sara. E vai se deitar com quem? Com H. Misericórdia. Olha que forte. Quem falou que Abraão ia ter um filho foi Deus. Só que vai passar um tempo, Sara vai entregar sua serva H para ele se deitar, para Deus cumprir a promessa. Naquela situação, Abraão vai se precipitar e ouvir a voz da sua esposa. E vai deixar a voz de Deus em segundo plano. Só que Deus vai dizer a Abraão, não adianta você ter filho com H, porque a promessa que eu tenho contigo não vai vir do ventre de H, vai vir do ventre de Sara. Porque quem não ouve a voz de Deus no momento de prova, em vez de ter Isaac na mão, vai ter Ismael. É barato, é forte isso aqui. Vive debaixo de guerra, né? Vive debaixo de guerra. E olha o resultado. Diga, ó, Deus não tem Ismael para a tua vida, irmão. Deus tem Isaac. Quando você começa a dar ouvido às coisas carnais de homem, não é Isaac que vem, é Ismael. Daí, a palavra Isaac significa riso. E por desobedecer, viveram chorando. Olha aí. Né? Ismael é chorar, lágrima, guerra. Deus quer dar riso para você sorrir, irmão. Deus Exatamente. tem a promessa, não propósito. H jogou propósito. Se deixar fazer vigília aqui. Mas Deus tinha promessa, irmão. E esse feedback Aleluia. do Fabiano é isso mesmo. A palavra diz o seguinte: o silêncio de Deus é forte. Ele está trabalhando. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Acabou. É um tempo determinado, né? Determinado. Então, se Deus não falou e você não recebeu aquilo que é seu, é porque não chegou ao fim. E Deus está trabalhando. Então, fique em paz. Nós cremos que quem dá a última palavra é Deus. Abençoado, suas considerações finais. Quero agradecer a Deus, né, mais uma vez, e o senhor está aqui com o irmão, com o pastor Fábio, está aqui cooperando, falando um pouco de Jesus. Estou muito feliz, contente de estar aqui falando do amor de Jesus. A Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir promessa e a gente tem que aproveitar as oportunidades, né, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Amém. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Deus continue abençoando esse projeto, essa obra, porque quando Deus ele está no controle, não adianta o diabo se levantar, porque ele se levanta para cair. Então, eu não sei qual o momento da dificuldade desse podcast, eu não sei qual o momento que o irmão está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus é que vai dar o crescimento. Amém. Que Deus é que vai dar a última palavra, pastor. Porque o Senhor não está fazendo esse podcast para querer ser melhor do que alguém. O Senhor não está fazendo esse podcast para ser soberbo, que nem muitos estão falando. E Deus está falando comigo. O Senhor nasceu um projeto de humildade do seu coração para alcançar almas, alcançar ovelhas. Porque tem muitas ovelhas perdidas e nesse podcast Deus vai entrar para resgatar essas ovelhas. Amém. Porque olho para o Senhor, para esse projeto, eu vejo almas. Eu vejo 99 ovelhas guardadas e uma que se fugiu. E esse canal alcançando essa ovelha perdida. Amém. Glória a Deus. Porque ainda Deus, ele fala. Então aqui não é oba-oba, não é palhaçada. Deus colocou no seu coração esse projeto e Deus fala, vai crescer, pastor. Porque a humildade precede a honra, mas a soberba procede a ruína. Então não para perante as críticas, deixa quem quiser falar, porque aquele que começou o projeto na sua vida é fiel para cumprir. Amém. Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Deus diz, você é homem de Deus, irmão. Não ligue para que o povo fale a seu respeito, porque Deus ele ouviu o seu clamor, diz o Senhor. E aquilo que o diabo queria colocar Ismael na sua frente, proposta, Deus está tirando e colocando a promessa diante de você. Labaracébia. Ó, glória. Não vai ter proposta nenhuma que vai parar esse projeto que Deus começou no teu coração. Jó vai dizer que eu sei que o meu Redentor vive, que em breve ele vai se levantar. E que num dos seus sonhos ou projeto pode ser frustrado. No início pode ter sido pequeno, mas ele vai crescer de uma forma extraordinária. Amém. Não se preocupe como eu vou fazer. Mas eu disse, confia na minha palavra. Porque grande é a obra de Deus que ele vai fazer através desse projeto. Amém. O projeto que Deus tinha na vida de Moisés não parou. Moisés não conseguia se defender, que era criança. Mas Deus ele preparava escape.
e livramento. E o menino cresceu e foi o libertador de Israel, do Egito. Não se preocupe que Deus está cuidando na onde o senhor não consegue colocar as mãos, pastor. Deus está entrando onde o senhor não consegue entrar. Eu ouvia Deus te dando uma chave, essa chave era um dia de vitória para o senhor. Em uma situação de uma causa que o irmão está passando, Deus está te dando vitória. Amém. Deus é forte. Eu vejo papéis, coisas, Deus está te dando vitória. Quem dá a última palavra é Deus, não é o homem, pastor, diz o Senhor. É eu que dou a última palavra, é Deus. Descansa o seu coração, porque aquilo que tu não está podendo fazer hoje, Deus está entrando para fazer, diz o Senhor. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado através dessa situação. Glória a Deus. Oh, glória, eu agradeço a oportunidade. É isso aí, pessoal. Obrigado por estar nos acompanhando até agora no Soberano Podcast. Glória. Próxima terça-feira estaremos aqui, Fabiano, Vamos estar em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém, amém. E com novos convidados, homens de Deus, trazendo um pouco da palavra de Deus, do seu conhecimento, testemunho e também louvores. A gente está se estruturando para que a gente também consiga levar o melhor da palavra de Deus até você. E é isso. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Glória.